falar isso é obviamente uma nação de pessoas malucas. Ainda mais, e vamos lembrar, vamos contextualizar, porque essa viagem aconteceu durante o carnaval. As pessoas estavam no meio de uma putaria generalizada num país chamado Brasil, num resto de verão ali, fazendo sexo na rua e horrorizadas com o áudio. Essa aqui, cara, olha só. Muita gente, alguns ainda falam até hoje, pediu a cabeça deste homem aí. Arthur Moledo Duval. Manter o Arthur é uma loucura. Vocês estão fazendo uma loucura. Apoiar o Arthur, negócio do áudio, loucura. O Arthur se destruiu, o Arthur pegou um pino de granada, se explodiu todo mundo ao redor. Em grande medida a irresponsabilidade dele com o áudio, enviar aquele áudio para um grupo de amigos, ela nos atingiu. Nós tivemos danos horrorosos no ano de 2022. Basicamente, nós atrasamos todos os nossos planos políticos em no mínimo 2 anos. Alguns diriam que até 4 anos. Mas aquele áudio foi muito ruim. O áudio foi muito ruim. Mas não houve uma intenção do Arthur em nos prejudicar. Jamais. Nós estávamos numa missão lá na Ucrânia que era sensacional. A despeito de todas as piadinhas que as pessoas possam fazer. E o Arthur, cara, sempre foi um cara muito de grupo, muito leal. E esqueçam o aspecto do Arthur ser um amigo. Pô, eu sou amigo do Arthur, eu torço pelo Arthur. Independente de qualquer questão política, eu gosto do Arthur. E as pessoas aqui gostam do Arthur. Independente disso. A gente poderia, em nome da amizade com o Arthur, falar: Arthur, talvez tenha que sair pra preservar o grupo. Nós não abandonamos o homem público Arthur Duval. E nós não nos arrependemos nem um pouco disso. Nem um pouco. Nós passamos assim pelo Vale do Inferno com o Arthur. Construímos novas lideranças junto com o Arthur, rodamos o Brasil, fizemos grandes eventos com o Arthur. E estamos vendo, do ano passado pra cá, uma reconstrução do Arthur como figura pública. Um Arthur viralizando bastante. O Arthur se tornando o maior debatedor do Brasil. Repararam nisso, né? Todo mundo só quer ver, o Arthur vai debater com quem? Um Arthur com protagonismo. O Arthur cujas aventuras conosco, não só, porque o Arthur tá sem direitos políticos até hoje, mas no final do ano vocês saberão de tantas aventuras novas que nós temos que, enfim, isso aí vai ficar bem relativizado. Um Arthur fundamental para a montagem do partido, Arthur cuja família e ele participaram de, assim, trabalho gigantesco para obter doação, obtiveram grandes doações para a gente montar o partido, tá? Então, uma das pressões foi assim, tire o Arthur. E a gente teve quase, né, uma chantagem de um vagabundo, né, de um youtuber vagabundo. Alguns dirão um youtuber travequeiro, mas um youtuber vagabundo que ficou nos chantageando, né, na linha tipo, né, se tirar o Arthur, né, nunca vamos tirar o Arthur, a não ser que naturalmente o Arthur nos traia, o Arthur roube, não é o caso, né, então não vamos fazer isso, não fizemos e não há arrependimento algum nessa história. Tá? O Arthur é muito argiloso. E eu acho que foi muito bom, foi muito importante para nós como grupo defendermos o Arthur Duval. Nós mostramos um espírito de corpo ali naquela luta, naquele processo único, ímpar. Aquilo nos formou como grupo. Defender o Arthur Duval, porque o MBL sempre foi um grupo, e o Arthur sempre foi o maior expoente disso. Tanto que o slogan do Arthur era o quê? Vamos questionar? Tudo. Ele era o questionador. E para ser o questionador, você não pode cometer nenhum erro. E no debate público existem erros e erros. Né? No Brasil, o país é um país muito louco. Uma declaração como a do Arthur gera uma cassação, enquanto um cara roubar não gera. Né? Esse é um país completamente insano e maluco. As pessoas nem têm mais ordem de prioridade nas coisas. As pessoas vivem realmente o escândalo do dia. Qual é o escândalo do dia? Qual é a fofoca do dia? E o Arthur era esse cara. Né? Então ele é o cara mais econômico, é o cara mais isso, é o cara mais aquilo. Pois bem, Arthur Moledo Duval cai atirando lá na Lespe e passa o recado pra galera: olha, essa é uma das primeiras vezes que o Movimento Brasil Livre, ele vai apenas apanhar. E sequer vai ter uma vitória moral aqui. Porque quando a gente apanhou e caiu atirando contra os Bolsonaro no cancelamento de 2019, havia uma sensação de que nós estamos certos e a história vai mostrar que nós estamos certos. E a história mostrou. A história mostrou que fazer oposição contra o Jair Bolsonaro era a coisa mais certa que os verdadeiros homens que vão escrever seu nome na história podem fazer. O Bolsonaro fez um governo merda, o Bolsonaro se destruiu. Já na questão do áudio, a história não vai nos dizer assim, essa foi a decisão mais incrível. Não, assim, o Arthur não devia ter soltado aquele áudio. Ponto. Mas nós não vamos abandonar o Arthur. Isso me lembra muito aquele episódio, que vocês têm que pegar isso como referência, a postura do Capitão América contra o Homem de Ferro na Guerra Civil do Avengers.
Porque, veja, o Bucky, que foi defendido pelo Capitão América, ele causou dor e ele ferrou com a família do Tony Stark. Vocês vão lembrar, né? O Bucky, ele era meio... Nem sei se era algum tipo de manipulação. Ele sofreu uma lavagem cerebral e ele era um assassino profissional, além de ter super força com o braço dele. E ele matou os pais do Tony Stark. O Tony Stark descobre isso e o Tony Stark quer vingança. E o Tony Stark, sejamos claros, com ou sem lavagem cerebral, o Tony Stark tinha todo o direito a ter a vingança dele. Paralelamente, o Capitão América falou, ele é meu amigo. Olha, ele tava sob lavagem cerebral e eu vou defender o meu amigo, porque no fim do dia, ele é meu amigo. E 2, eu sei que ele não é aquilo. E aquilo ficava ressoando muito na minha cabeça, porque era o lance da caneca, que eu fiquei muito mal, me zoaram demais. Eu saí na imprensa, assim, eu viralizei muito com o lance da caneca. Eu tenho, acho que o Meteoro, vários sites tem assim, centenas de milhares, a gente teve milhões de views me zoando com o lance da caneca. E aquilo era o seguinte, cara, o Arthur não é o cara do áudio. E ele é meu amigo e eu vou defender o Arthur. Ah, mas, porra, isso vai soar. Foda-se que for soar. Foda-se que for soar. Vamos defender o Arthur. E aquilo, cara, tornou o MBL um grupo muito melhor. E tornou nosso time muito superior. E essa é a real. Nós nos tornamos melhores, nós tornamos um grupo superior. E assim, não acho até hoje... Assim, é meio óbvio que nós não erramos nisso. E fico muito feliz. Mas vocês podem agora opinar. Acertamos em manter o Arthur ou erramos em manter o Arthur? Pra mim é muito óbvio que acertamos. O Valmir Arraes Júnior falou, apesar de vocês saírem bem do episódio do áudio, isso vai ficar uma mancha sempre no movimento, algo que sempre vai vir à tona. Dane-se. Você imagina que num país, meus amigos, num país em que existe a sexualização precoce de crianças, que tem baile funk acontecendo, tem criança, tem menor de idade pro baile funk, é concreto, e a imprensa faz assim, ficar horrorizado com um áudio de um cara que foi fazer ajuda humanitária, produzir um documentário contestando a versão do governo federal e do opositor, que era o Lula, que ambos eram pró-Rússia à época, que isto é mais grave. Falar isso é obviamente uma nação de pessoas malucas, ainda mais, e vamos lembrar, vamos contextualizar, porque essa viagem aconteceu durante o carnaval. As pessoas estavam no meio de uma putaria generalizada num país chamado Brasil, num resto de verão ali, fazendo sexo na rua e horrorizadas com um áudio. Isso é de uma hipocrisia. Então lá, vai ficar uma mancha, puta, vai de com mancha mesmo. E outra coisa, se você pretende fazer alguma coisa na vida, cara, você vai ficar manchado, você vai se machucar no processo. Se preocupar mais em parecer limpinho e não em ser limpo e não em ser concreto, novamente quem quer ter uma perspectiva estética e não uma perspectiva concreta da realidade. É isso. Os caras estão zoando, Arthur não tem um córtex pré-frontal. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.